Nesta videoaula eu quero expor o texto A Política Agrícola Brasileira, sua adequação e sua funcionalidade nos vários momentos do desenvolvimento nacional. Este texto foi escrito pelo economista Carlos Melitz Neto e visa tratar, estudar, expor as políticas agrícolas brasileiras desde os seus primórdios, desde o final do século XIX até o final do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes de entrarmos nas políticas agrícolas propriamente ditas, vamos falar um pouquinho, conforme o autor, da questão do processo de formulação de políticas públicas, que, segundo o Melitz Neto, sempre envolve um caráter de competência técnica e também um caráter de sensibilidade política para ponderar interesses e demandas ao longo do tempo. Então, normalmente, as políticas públicas, elas envolvem uma série de atores, envolve a relação entre Estado e sociedade, e sempre é necessário, digamos assim, aparar algumas arestas, É necessário competência técnica, mas é necessário também habilidade, sensibilidade política para conciliar os interesses, os valores, as várias visões de mundo. Então, o texto vai trabalhar muito numa lógica da relação entre os movimentos sociais, que vão reivindicar políticas públicas específicas, e também as demandas do setor empresarial em termos de políticas públicas. Então, o Estado ele tem que lidar, no mínimo, com esses dois conjuntos, de atores. Então, é a questão do alargamento, do campo de ações dos governos. Quer dizer, os governos eles precisam lidar, com demandas tanto do mundo do trabalho quanto do mundo empresarial. Inclusive, evidentemente, no âmbito aí da chamada política agrícola. Então, o objetivo do texto é compreender a racionalidade contida na manipulação dos instrumentos de política agrícola. Então, como que o Estado brasileiro lidou ao longo do tempo com a chamada questão agrícola, Que tipo de política ou quais os tipos de política que ele foi estabelecendo ao longo do tempo. Então, um ator importante são os movimentos sociais, Então, a chamada criação, de novos instrumentos de política agrícola dependeu muito, da interação, do surgimento dos movimentos sociais no campo, Então, mesmo a gente vai ver isso um pouco mais para frente, A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário ela foi muito influenciada, ela foi determinada, melhor dizendo, pela organização dos movimentos sociais. Por outro lado, o texto, ele, como já dito, vai até o final do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula, Então, ele se estabelece, nessa dimensão da existência de dois ministérios, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, voltado para a agricultura familiar, e o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, cada vez mais voltado para o agronegócio. Então, o próprio caráter institucional, ele revela essa dimensão, esse conflito entre movimentos sociais do campo e as demandas do setor empresarial, ou seja, do agronegócio. Então, o governo Lula, já adiantando, ele tentou equilibrar esses dois conjuntos de interesses. Para isso, ele criou não só ministérios, não é que ele tenha criado, mas ele deu uma outra dimensão, porque a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário já havia se dado durante o governo Fernando Henrique, mas ele deu uma outra dimensão a esse arranjo, para incorporar
cada vez mais as demandas, ou equilibrar as demandas tanto do setor, né, do agricultor familiar, do pequeno agricultor, quanto os interesses do chamado agronegócio, ou seja, setor empresarial. Então, como dito, né, um texto de caráter mais histórico, então ele começa, né, ao falar dos chamados primórdios, né, da política agrícola no Brasil, né, então começa, né, a tratar dessa política a partir do final do século XIX e vai nessa primeira parte, né, até a primeira metade do século XX, até um pouco depois, né, digamos assim, da primeira metade do século XX. Na verdade, nessa primeira parte, nós iremos até, né, a eclosão do chamado golpe militar de 64. Então, tratando aí dos primórdios da política agrícola no Brasil, ele vai dizer, né, que os governos de então, a que ele está se referindo, né, aos governos do final do Império e principalmente da chamada República Velha ou Primeira República, ele vai dizer: os governos de então careciam de estratégia com objetivos definidos para instrumentos como o crédito rural. As políticas adotadas eram erráticas, surgindo ao sabor dos eventos e das pressões dos setores mais fortes na combinação central. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a política implementada era uma política meramente regulatória, né, e voltada para os interesses, na verdade, dos exportadores de bens primários, em especial o café. Então você não tinha uma grande diversidade de interesses presente na arena política, né? O interesse que predominava, que era hegemônico, eram os interesses do setor agroexportador, em especial dos grandes produtores de café. Então, as políticas públicas visavam assegurar os interesses dos setores dominantes e evitar que outros setores atrapalhassem ou ameaçassem sua posição. Ou seja, para a chamada agricultura de subsistência, não havia nenhuma política pública específica. Ao contrário, esse setor ficou totalmente à margem. A pouca política que houve, né, foi uma política regulatória e motivada por crises do setor exportador, né, agroexportador, em especial do setor produtor de café, que era o principal bem, né, digamos assim, de exportação no período. Então, como já dito, interesses da agricultura de exportação eram hegemônicos, daí o envolvimento do Estado na esfera dos mesmos. Então, tudo que o Estado fazia em termos de políticas públicas para o setor agrícola era para, né, favorecer o setor exportador, né, de café em especial, e de forma geral o setor agroexportador, né? Enfim, então era uma agricultura voltada, né, para a exportação de bens primários e, como já colocado, a chamada até então agricultura de subsistência, pequena agricultura, ficava totalmente à margem, né, desse processo. Nos anos 30, né, com a ascensão do Getúlio Vargas, a situação muda bastante de figura. Por quê? Porque a agricultura para o mercado interno começa a merecer uma estratégia própria, né, pois é necessária para a viabilização da expansão urbana e industrial. Então, já está sinalizado, né, o Brasil começa a se urbanizar, né, começa um processo de industrialização, né, então, com mais gente nas cidades, é necessário ter uma certa atenção para a agricultura no que diz respeito à produção de alimentos, também para alimentar quem está na cidade, né, e para sustentar, portanto, esse processo de industrialização que começa a acontecer nos anos 30.
Então, qual era o problema aqui para a agricultura? Era a escassez de crédito, né? O problema do crédito era um problema geral, digamos assim, também para o financiamento da indústria, mas era também um problema para o financiamento da agricultura. Então, em julho, em julho de 1937, é criada a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, né, do Banco do Brasil. Essa carteira de crédito, em 7 anos, representou 62% do total de empréstimos do banco, mas apenas 14% para a agricultura. Então, era uma carteira de crédito voltada para a indústria, mas também para a agricultura. Não obstante o percentual bem mais baixo aqui para a agricultura, essa carteira foi muito importante, né? O autor chega até a dizer que o acesso ao crédito favorece as culturas de exportação, é verdade. Mas essa carteira, né, ela é vista como um verdadeiro marco, né, pois dotou a agricultura de um instrumento, aqui ele está colocando instrumento específico, mas eu diria instrumento também voltado para a agricultura, pois a maior parte dos empréstimos foi voltada para o setor industrial, que começava a avançar de forma mais contundente no país, né? De qualquer forma, essa carteira foi o arcabouço do futuro sistema de crédito rural implantado posteriormente, né? Já em 43, dando um pequeno salto aí, é criada a Comissão de Financiamento da Produção, né? E em 51, essa comissão ressurge como operadora de uma política de preços mínimos, né? Quer dizer, ela foi a base para a política semelhante, né, que entraria em vigor no futuro. Então é o Estado tateando, né, em termos de política pública, né, a agrícola, né, mas ele já consegue criar alguns instrumentos que serão referência, né, no futuro para o setor. Em 62 é criado, né, todo um arcabouço, né, voltado para a armazenagem, por exemplo, né, de bens, né, melhor dizendo, de alimentos, né, porque, como dito, né, era necessário, né, a produção de forma mais acentuada agora para alimentar pessoas que estão em número cada vez maior, né, nas cidades. Então, em 62, aqui governo João Goulart, né, é criada a Companhia Brasileira de Alimentos, né, a COBAL, a Companhia Brasileira de Armazenamento, a Cibrazen, a Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, né? Então, o autor diz que a mudança da compreensão da agricultura e de seu papel no desenvolvimento nacional. Então, a agricultura vai ganhando, né, um novo status, né? Ela não é voltada mas, né, apenas para a exportação nesse período, mas ela tem um papel importante, né, a cumprir, tanto, né, na sustentação do processo de urbanização, e ela também será muito importante, cada vez mais importante, para, né, reunir fundos, né, recursos que serão fundamentais, inclusive para o processo de industrialização do país. Então, esta fase dura até o início dos anos 60 e é a base do modelo posterior. Quer dizer, qual que é a referência aqui? Ele está dizendo que essa fase será, em um certo sentido, interrompida pelo golpe de 64. No entanto, ela vai ainda assim servir, né, de fato, como base para o sistema que os militares vão implantar para o setor agrícola. Então, o autor diz: a despeito das mudanças mais gerais da economia e da sociedade brasileira, a agricultura continuava a apresentar baixa produtividade. Este é o drama, né? Quer dizer, o Estado vinha tentando, né, tentando e promovendo, implementando uma série de medidas, criando instituições, mas ainda assim a agricultura apresenta baixa produtividade, ou seja, ela
não consegue cumprir as funções para as quais, melhor dizendo, ela estava sendo destinada. Então, voltando um pouquinho no tempo, né, após 1950, a agricultura já é, né, responsabilizada pelas crises de abastecimento e aumento dos preços dos alimentos. Né? Então, uma culpa que é estabelecida à agricultura até hoje, né, uma culpa infundada, ou seja, quando você tem aumento nos preços, baixo abastecimento, né, quer dizer, a culpa é da agricultura, né, então ela injustamente termina sendo responsabilizada, né, por esses problemas, sendo que os problemas são mais da ordem política, né, da ordem da relação entre o Estado e o setor, enfim, envolve mais questão, muitas vezes, de pouca valorização da agricultura, em especial do pequeno agricultor, ou melhor dizendo, do agricultor familiar. Mas, enfim, essa responsabilização de culpa, né, tanto pelo baixo abastecimento quanto pela inflação, né, atribuída à agricultura, não é de hoje, ela já é, inclusive, bastante antiga. Então, como síntese, né, nessa parte do texto, o autor diz: no novo arranjo de poder, a agricultura deixou de ser o objeto final, né? Como já falado, durante o final do Império, República Velha ou Primeira República, a agricultura, né, para exportação era o objeto final do Estado. Ele dependia, né, também da exportação, em especial de café. Mas aqui, já há anos 50, 60, a agricultura transformou-se em um instrumento funcional para o processo mais amplo de desenvolvimento nacional. Como eu já salientei, né? Ela vai sustentar o processo de urbanização e de industrialização. Né? Ela vai sustentar a urbanização porque é necessário alimentar pessoas, né, em cada vez maior número que deixam o campo e vão para a cidade, e também é da agricultura que vão sair os recursos para o financiamento da própria industrialização do país. Né? Então, na fase agroexportadora, eram facilmente identificáveis os beneficiários das políticas adotadas, que eram, né, os grandes fazendeiros e os exportadores. Né? Agora, repito, anos 50, 60, agora os benefícios são difusamente distribuídos, quer dizer, você tem novos atores, né? Quer dizer, a própria agricultura se torna mais complexa, né? Essa questão da urbanização, da industrialização, né? Vai trazendo à tona, né, novos atores, né? Então, o Estado brasileiro ele passa a ter que lidar com uma nova complexidade, né? Com um conjunto mais amplo de interesses, né? Inclusive, por trás, né, do golpe de 64, né, tá esses vários conflitos, né, representados aí por vários atores novos, né, inclusive movimentos sociais que começam a aparecer de forma um pouco mais forte, né, em especial os movimentos sindicais, né, já no período. Então, os interesses rurais, voltando à questão rural, né, pesam menos na formação, inclusive para a formulação das próprias políticas agrícolas, né? Porque, como dito, tem os interesses da agricultura, mas passam a existir de forma mais clara outros interesses, em especial nesse período, anos 60, né? O interesse da indústria que se consolida cada vez mais. Então, avançando um pouco, agora já remetendo, né, ao período pós-64, ou seja, pós-golpe militar e até os anos 80, né, que são marcados, a meados dos anos 80, marca justamente o fim, né, da ditadura militar, a gente começa lembrando, né, que assim que foi instituído o primeiro governo militar, que foi o governo
do general, melhor, do Marechal Castelo Branco, né, eles colocaram o chamado Programa de Ação Econômica do Governo, o chamado PAEG, que foi um plano econômico, né, que restringiu a economia em vários aspectos, né, criou uma certa recessão econômica, digamos assim, e conseguiu reduzir o que já era, né, o problema ali no período, que era o problema da inflação. Mas o mais importante para a gente é falar da Lei 4.504, de 30 de 11 de 64, que tomou o nome de Estatuto da Terra. Então, o chamado Estatuto da Terra, ele trouxe grandes modificações para a agricultura. Ele foi, de fato, ele representou, né, um grande projeto dos militares para o setor, embora a gente verá que se tratou de um projeto impulsionado aí por uma certa, não uma certa, né, mas um impulso conservador de modernização, conservador, autoritário e, portanto, de cima para baixo e voltado exclusivamente para os grandes produtores. Então, no âmbito da agricultura, já que a gente está falando do Estatuto da Terra, né, ela é vista de qual forma? Ela é vista primeiro como fornecedora de matérias-primas e alimentos baratos. Né? Então, ela tem que se desenvolver nesse sentido. Isso estava colocado no projeto dos militares. Ela é compradora dos produtos da indústria, bens de capitais e insumos. Né? Então, a agricultura produz bens primários, né? Matéria-prima, alimento, né? Mas ela é responsável por comprar, já nesse período, né? Máquinas, equipamentos, sementes, né? Fertilizantes. Né? O diagnóstico, então, a agricultura da época era incapaz de cumprir tais funções. Então, os militares tinham essa percepção. Daí, eles deveriam tomar medidas para mudar esse cenário, né, de baixa produtividade, de incapacidade da agricultura para, né, promover essas funções aqui. Né? Então, o Estatuto da Terra ele foi um verdadeiro projeto de desenvolvimento. Um projeto conservador, mas um verdadeiro projeto de desenvolvimento. Por quê? Porque ele implicava, né, no fornecimento de assistência técnica, né, para os agricultores, principalmente e quase que exclusivamente para os grandes agricultores, né, não o pequeno agricultor, muito menos para o camponês. Esse ficou totalmente à margem, né, desse projeto. Então, assistência técnica, crédito rural em abundância, né, política de preços mínimos, tudo isso foi previsto no chamado Estatuto da Terra, mas para os grandes produtores. Os camponeses eram vistos como sinônimo de atraso e que estariam fadados a desaparecer. Esse era o pensamento do regime militar e, consequentemente, colocado no chamado Estatuto da Terra. Aí o autor diz: dada a constatação de que as instituições existentes eram incapazes de desempenhar estas funções e de que o mercado não as desenvolveria, o governo toma para si a responsabilidade de fazê-lo. Então, mesmo entre os militares, né, tinha a ideia de que o setor privado, né, não iria, né, fomentar nenhum tipo de desenvolvimento no campo. Era necessário que o Estado desse toda uma estrutura. E essa estrutura foi implementada pelo Estatuto da Terra. Então, os militares criam, né, além do Estatuto da Terra, o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, a exigência da aplicação compulsória por parte do sistema bancário de um percentual dos depósitos à vista. Né? Então, os bancos passam a ser obrigados a financiar a agricultura, né? Quer dizer, colocando, né, aplicando, né, uma grande parte dos depósitos bancários, né, na agricultura, né, oferecendo crédito para o agricultor. Né, então, o autor coloca: houve então uma grande oferta de crédito, né, pós o golpe de 64 para a agricultura.
juros subsidiados e tecnologia. Né? Então, o novo sistema, né, a nova política agrícola, né, para o setor estava, né, fundamentada nesse tripé aqui: oferta de crédito, juros subsidiados e tecnologia. Mas isso para quem? Repito, para o grande agricultor. Então, como já colocado, né, o que houve foi uma modernização conservadora, ou outra forma de dizer, né, como o autor coloca, uma modernização dolorosa, pois se mostra extremamente desigual em termos de regiões. Né, o Nordeste mesmo é uma das regiões que fica mais à margem, né, desse processo. Então, pois se mostra extremamente desigual em termos de regiões, produtos e tamanho dos agricultores beneficiados, né, como já colocado, né, quer dizer, vai beneficiar o grande agricultor, né, e não vai beneficiar em nada o camponês, pois este era visto como sinônimo de atraso. Então, contribuindo para o agravamento da concentração da propriedade das terras, do êxodo rural e com forte impacto ambiental. Então, problemas que já tínhamos, né, quer dizer, concentração da terra, que é histórico no Brasil, êxodo rural, né, e mesmo a questão ambiental, com o regime militar, esses problemas só ficam mais agravados. Né? Daí o outro termo utilizado, além de modernização conservadora, pois é de cima para baixo, sem ouvir, né, o grosso da sociedade. Além disso, foi, como o autor coloca, uma modernização dolorosa, porque criou ilhas de modernização, né, inclusive no campo, mas foram apenas ilhas. Né, quer dizer, a desigualdade aumentou, né, quer dizer, a concentração da renda, da propriedade, o êxodo rural, ele aumentou sensivelmente por conta dessa chamada modernização dolorosa ou conservadora do regime de 64. Esta fase, como sabemos, né, ela durou, na verdade, até o final dos anos 80, né? O fim do regime militar ele se dá em 1985, né? Mas por quê? Por que essa fase é interrompida, né, de fato? Porque vem à tona a chamada crise fiscal do Estado, ou seja, o Estado brasileiro não consegue mais subsidiar, né, o crédito, oferecer juros baixos, né, enfim, ele entra numa crise fiscal muito motivada pela crise do petróleo no final dos anos 70, que gerou uma crise da dívida externa em países como o Brasil, ou seja, uma série de problemas econômicos, né, que podem ser resumidos na chamada crise fiscal do Estado, ou seja, ele não consegue mais atuar como o grande, né, propulsor, a grande locomotiva, né, da economia. Então, menos recursos para a agricultura, né? O autor dá como exemplo, né, no caso, em 90, né, começo dos anos 90, o crédito ele correspondeu a apenas um quarto do crédito oferecido em 79. Ou seja, com uma economia maior, né, você teve para a agricultura apenas um quarto, né, de crédito, de financiamento. Ou seja, uma mudança sensível, pois você já está no período, né, de uma grande crise fiscal do Estado. Né? Então, o que houve aqui foi o esgotamento do antigo padrão de intervenção do Estado, como já colocado. Então, nos anos 90, o cenário vai ser totalmente outro. Né? Mas eu vou interromper por aqui. Esta é apenas a primeira parte, né, do texto do Mielitz Neto. Né? Mais adiante eu retorno aí sim para comentar o que aconteceu em termos de política agrícola, né, nos anos 90, né, e portanto no período aí posterior ao regime militar brasileiro. Muito obrigado e até breve.